Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Na busca de uma atuação mais eficaz em torno da promoção da igualdade, o Ministério Público iniciou um projeto que está sendo realizado em todo o país. O projeto Igualdade foi elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e abrange atividades previstas no Mapa Estratégico Nacional. Para abordar o tema, convidamos o coordenador do Centro de Apoio de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público Gaúcho, Mauro Souza. Doutor Mauro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. A partir de que momento esse projeto começou a ser pensado em nível nacional? Olá, Marco Aurélio. Olá, espectadores do Conhecendo o Ministério Público. Da mesma forma, é um prazer ocupar um espaço tão nobre como esse para trazer algumas informações para a população em geral e para aquelas pessoas que se utilizam dos serviços do Ministério Público. Essa ação nacional de promoção da igualdade, ela começa a ser pensada no ano de 2011, quando é fechado o mapa estratégico do Ministério Público. Então, a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e a Comissão de Execução do Mapa Estratégico do Ministério Público Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, começa a fazer essas reuniões temáticas, esses eventos temáticos que reúne diversos colegas do Ministério Público Nacional, dos diversos segmentos do Ministério Público Nacional, não só o Ministério Público Estadual, mas também Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, para que em conjunto se elejam e se desenvolvam ações no sentido de garantir a igualdade em todos os serviços do Ministério Público. Todas essas questões sempre partem daquela previsão constitucional de defesa da dignidade da pessoa humana. E exatamente para entender a dignidade da pessoa humana, nós temos que entender, para falar de igualdade, das nossas diferenças. Então, muito se debateu, muito se discutiu a respeito de todas as diferenças. Por quê? Porque nós, todos como indivíduos, somos diferentes uns dos outros, temos interesses diferentes, temos orientações diferentes e essas diferenças, tanto quanto possível, tanto quanto não representem uma violação de direitos de outras pessoas, elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser compreendidas e elas têm que ser garantidas pelo Estado. Então, é nesse sentido que a Estratégia Nacional de Promoção da Igualdade desenvolveu essas ações e produziu isso a partir de uma carta de projeto que foi discutida no seminário que se fez no ano passado, nos dias 1º e 2 de dezembro, lá em Brasília, onde 22 estados, 22 segmentos do Ministério Público aderiram a esse projeto e passaram, então, a partir daí, a executar nos respectivos Ministérios Públicos. E dentro desse projeto, doutor Mauro, existe um ponto principal que se busca atingir? A partir de uma atuação, tanto quanto possível, uniforme nos demais ramos do Ministério Público, o ponto principal é esse, o respeito às peculiaridades de todas as pessoas, quer dizer, o respeito à dignidade dos cidadãos e o respeito às suas diferenças de credo, as suas diferenças de consciência e de crença, as suas diferenças até mesmo de aspectos físicos, as suas diferenças de idade, as suas diferenças de orientação sexual, as suas diferenças de gênero. Então, todas essas questões são trabalhadas dentro do mapa estratégico e para cada uma delas há uma ação que está nesse projeto a ser desenvolvida pelos Ministérios Públicos. Algumas até mesmo já vêm sendo desenvolvidas, e por alguns ramos do Ministério Público e até serviram de base para essa orientação nacional. Doutor Mauro, dentre as atividades, eu sei que está prevista uma maior interação com os movimentos sociais. Como o promotor vê essa aproximação, essa relação
de ações coletivas de segmentos da sociedade. Exatamente. Uma das ações é essa mesmo, que trata da aproximação do Ministério Público, do promotor de justiça lá na promotoria com os movimentos sociais. Porque são exatamente os movimentos sociais que trazem essas demandas de violações de direitos, né? E como nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade política e que é uma sociedade plural, evidentemente que a sociedade é que tem que pautar as demandas do Estado, né? O Estado existe e o Ministério Público também existe para atender, tanto quanto possível, as necessidades das pessoas, as necessidades da cidadania, especialmente aquelas necessidades que estejam contempladas e aqueles direitos que estejam contemplados em lei. Então, a aproximação com os movimentos sociais, além de legitimar a atuação do Ministério Público, ela também propicia que se identifiquem aquelas ações que são prioritárias para uma atuação do Ministério Público, né? Então, o contato, as reuniões, as audiências públicas dentro dos inquéritos e dos procedimentos que avaliam determinadas demandas sociais nessa área dos direitos humanos, eles são bem melhor entendidos e bem melhor concluídos quando se discute com a sociedade e quando se discute com os movimentos sociais essas ações. Doutor Mauro, sabemos que o princípio da igualdade, ela está na nossa Constituição. Agora, como falar em igualdade se vivemos num país com tanta desigualdade? O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, ele é capaz de produzir imensos paradoxos, né? E imensas diferenças sociais. E dos objetivos da nação brasileira, um dos objetivos da nação brasileira que está contemplado na Constituição é exatamente esse: reduzir as desigualdades sociais, né? E como é que se reduzem as desigualdades sociais? É exatamente respeitando e promovendo os direitos humanos, né? Nós precisamos de garantia de saúde para as pessoas, nós precisamos de garantia de habitação para as pessoas, nós precisamos de garantia de renda para as pessoas, nós precisamos de garantia de educação para as pessoas. É só trabalhando nesse sentido que nós, num futuro não tão distante, conseguiremos reduzir significativamente essas desigualdades, né? Já temos trabalhado muito, já temos um cenário bem distinto do cenário que tínhamos antes da Constituição de 1988. Por quê? Porque até 1988 a maioria dessas diferenças e a maioria dessas iniquidades não apareciam, não eram divulgadas às vezes sequer pela imprensa, né? Os movimentos sociais já existiam naquela época, porque os movimentos sociais não existem a partir de hoje, não existem a partir da Constituição de 1988. Nós temos movimentos sociais como, por exemplo, o Movimento Nacional da Reforma Sanitária, que existe desde a década de 70, mas que não tinham uma divulgação que passaram a ter a partir da Constituição de 1988, né? Então, hoje, pelo menos, isso tudo é muito visível. E não há como resolver um problema senão a partir da consciência de que ele existe e que precisa de uma solução. Então, essa questão de nós sabermos que nós temos muitas diferenças, que nós ainda temos muitas pessoas que estão à margem do Estado e à margem da sociedade, é fundamental para que reunamos as nossas forças, indiquemos as nossas ações no sentido de garantir mais direitos e uma melhor condição de vida e existência digna para essas pessoas. Falando em Estado, doutor Mauro, como o Estado como um todo pode promover políticas públicas para dar mais acesso, mais direitos, mais oportunidade às pessoas? Existem até algumas. Sempre que se fala em política pública, sempre que se fala em política pública de
proteção social, a primeira barreira que aparece é a barreira do financiamento, né? Porque todos os direitos sociais, eles têm um custo. E nós sabemos que nós, embora já tenhamos algumas notícias que são alvissareiras para o nosso Estado, alguma coisinha que está mudando aqui, que está mudando ali, e que está fazendo com que tenhamos, e que faz com que tenhamos um pouco mais de recursos para trabalhar, que talvez consigamos superar a crise em que o Estado do Rio Grande do Sul está imerso, mas há algumas políticas públicas, há algum reconhecimento desses direitos que não demanda assim tanto custo, né? Não demanda assim tanto custo, como por exemplo, o respeito à liberdade de consciência de crença e à liberdade religiosa das pessoas. Isso não implica grande custo. O respeito à diversidade sexual e até mesmo aquelas questões do nome social da população LGBT nos órgãos públicos. Isso não implica grandes custos, isso não implica, aliás, custo nenhum. Então, há sim um espaço significativo de reconhecimento de direitos que não demanda custo e que se pode trabalhar nesse sentido. E mesmo aqueles que demandam custos, ainda assim é possível fazer alguma coisa para reduzir esses custos e se os implantar. Como, por exemplo, a questão do reconhecimento da história das populações tradicionais, das populações indígenas, dos afrodescendentes nos currículos das nossas escolas, né? Isso não demanda, assim, grandes vultos econômicos para que se passe a desenvolver essa atuação. Claro, sempre haverá a questão do livro didático, que tem que ser produzido, mas ainda assim é possível incluir isso nos currículos, quem sabe sem um custo tão exacerbado. Quer dizer, há algumas coisas que as nossas barreiras preconceituosas, as nossas barreiras preconceituais ainda não admitem, né? Então, vencer o preconceito tem um custo econômico não tão elevado e um proveito social bastante grande, né? Então, é possível, sim, trabalhar a questão do reconhecimento da igualdade das pessoas e a consciência das diferenças e a aceitação da diferença das pessoas sem que se tenha custos tão elevados, né? E como o promotor de justiça, como agente político de transformação social, como indutor de políticas públicas, pode atuar para, pelo menos, diminuir essas diferenças? A atuação do promotor de justiça, ela deve sempre se pautar pelos ditames da Constituição e da lei, né? Essas questões, elas já estão, a maioria delas, dispostas na Constituição e nas leis. E uma das atuações que, aliás, os membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul já vêm desenvolvendo é se alinhar exatamente a esta proposta produzida pelo Conselho Nacional, essa proposta de atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Por exemplo, nós temos ali realizar inspeções em instituições de longa permanência para idosos, né? Que é uma das questões que a promoção da igualdade foca muito. A questão da garantia de condições de dignidade para os idosos, especialmente aqueles idosos institucionalizados em instituições de longa permanência. Então, a fiscalização dessas instituições pelo promotor de justiça. Isso aqui no Rio Grande do Sul já vem sendo feito numa certa medida. Nós precisamos intensificar essa fiscalização e a busca da regularidade desses espaços. Também aqueles serviços e aparelhos públicos destinados a pessoas em situação de rua, ao abrigamento de pessoas em situação de rua. O promotor deve se alinhar a essa fiscalização. A fiscalização de instituições públicas ou privadas que se destinem ao abrigamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e de violência familiar,
como no caso da violência doméstica. Então, inspecionar esses locais, ver se o tratamento, o atendimento que é dispensado a essas pessoas nesses locais é o atendimento adequado, que garante a segurança daquela pessoa, que garante a dignidade, as condições de acessibilidade para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, né? As questões do atendimento igualitário para a população LGBT nos mais diversos serviços. Então, o promotor de justiça pode e deve desenvolver essas ações que paulatinamente farão com que nós tenhamos um atendimento e um entendimento mais igual para toda a população. Quer dizer, nós temos as nossas diferenças, todos nós somos diferentes, nenhum de nós é igual ao outro, né? Mas todos nós somos seres humanos, né? Só existe uma raça humana, né? Já há estudos aí que dizem que não há raças humanas, né? Todos nós somos descendentes do homem de Neandertal. Então, só existe uma raça humana. E os seres humanos, eles são diferentes entre si, mas como pessoas, como seres humanos, todos têm direito a um tratamento igual pela sociedade e pelo Estado. Então nós precisamos aceitar essas diferenças e aprender a conviver com elas, né? É a partir daí que nós teremos o alcance desses objetivos que são propostos tanto no mapa quanto na Ação Nacional de Promoção da Igualdade. Agora, no país, nós temos uma série de problemas, doutor Mauro, como, por exemplo, o preconceito. Preconceito ao negro, ao homossexual, a moradores de rua. Como lidar com tudo isso? Não só com esses, né? Nós ainda temos mais o preconceito com a pessoa com sofrimento psíquico, alguns adolescentes aí em desvio. Então, lidar com isso realmente é uma coisa muito difícil, porque o preconceito é uma coisa cultural e arraigada, né? É uma questão muito cultural. E cultura a gente muda. Cultura a gente transforma. Há questões que são biológicas, há questões que são materiais e que, portanto, nós precisamos entender e aprender a conviver com elas, mas a questão cultural nós temos que trabalhar para uma mudança de posicionamento com relação a isso, né? Quer dizer, o preconceito, ele é exatamente isso. O que é um pré-conceito? É um conceito que vem antes do conceito. Ou seja, eu não conheço aquela realidade, eu não conheço aquela situação e já tenho uma ideia pré-concebida a respeito daquele assunto. Então, como é que nós temos que fazer para superar o preconceito? Nós temos que estudar o conceito, conhecer o conceito, buscar informações, discutir esses assuntos e conhecer essas realidades. A partir daí, nós veremos que essas realidades não interferem e não prejudicam a minha vida, né? Não prejudicam a minha vida. O que prejudica a minha vida é uma pessoa ser alta, baixa, gorda, magra, criança, idoso, homem, mulher, preto, branco, homossexual, heterossexual. O que isso afeta a minha vida, né? O que isso afeta a minha vida negativamente? Por que isso afeta a minha vida negativamente? E se isso não afeta a minha vida negativamente, eu não tenho por que ter qualquer tipo de prevenção com essa situação. Eu tenho que conhecer e respeitar aquela pessoa. Tenho que conhecer e respeitar aquela pessoa e aceitar aquela pessoa como ela é, né? Então, nós estamos num momento em que nós precisamos intensificar esses debates, intensificar a divulgação desses conceitos para que a população como um todo, para que a sociedade como um todo entenda isso e mude essa cultura de pré-conceito, né? Claro. Agora, nós temos também idosos precisando de cuidado. Nós temos mulheres vítimas da violência doméstica. Como o promotor, o Ministério Público está trabalhando nesta área? Na área do idoso, por exemplo, nas últimas décadas, o que nós tivemos foi mais ou menos o seguinte:
qualquer coisa que represente um problema ou aparente representar um problema, o que a gente faz? A gente isola. Né? A gente isola, a gente segrega. Então, isso é uma questão muito interessante, porque nós tivemos vários paradigmas ao longo do tempo de interpretação dessas questões. Né? Nós tivemos lá, por exemplo, com pessoas com deficiência, por exemplo. O primeiro paradigma que nós tivemos, que era o paradigma grego, era o paradigma da eliminação. Né? Os pais poderiam eliminar os filhos que tivessem alguma deficiência. Né? Depois nós tivemos o paradigma da segregação, que é o paradigma da Idade Média. Quer dizer, tudo que era diferente, tudo que estava fora daquilo que se interpretava como um conceito de normalidade, a gente segregava. Então esse era o paradigma da segregação. Então isso começou a acontecer com as pessoas com deficiência, depois passou para os idosos, depois para a criança com qualquer um tipo de desvio. Hoje nós deveríamos estar no paradigma da integração e da inclusão, mas nós ainda não conseguimos superar isso. Então o que acontece? O idoso, o velho, quando ele não é mais produtivo, quando ele começa a ser dependente, o que se faz? Se o institucionaliza, a gente segrega. Né? Então, nós precisamos retomar o conceito de que as famílias são responsáveis pelas suas crianças, pelos seus idosos e pelas pessoas com deficiência que porventura por ali estejam. Né? Então, nós precisamos retomar essa questão de que o lugar do idoso é em casa. É no lugar que... Porque o fato de ele ultrapassar os 70, os 60, os 70, os 80 anos, ele não perde nem a sua dignidade, nem a sua autonomia. A institucionalização é o último caso. É quando não se tem mais nenhum recurso para mantê-lo onde ele quer ou onde é possível fazer isso. Onde é mais agradável, onde é mais barato, e onde é mais eficiente para o tratamento dele, que é junto da sua família. Então nós precisamos retomar isso. A gente vê muito nas promotorias, tanto com idoso quanto com criança e com adolescente, as famílias querendo entregar o seu... Não, mas eu quero um lugar, me dá um lugar aí para a gente colocar essa criança, para a gente colocar esse adolescente, para a gente colocar esse idoso, para a gente colocar essa pessoa com deficiência. Por quê? Porque parte-se desse pressuposto de que aquela pessoa é um peso para a família e que a família não precisa suportar esse peso ou não pode suportar esse peso. Então, nós precisamos também desfazer essa cultura do asilamento. Né? Nós vamos desfazer isso em todos os setores, que é isso que tem feito com que nós tenhamos lugares de violação de direitos humanos, né? Claro. De violação dos direitos dessas pessoas. Quer dizer, lugares que poderiam ser lugares de proteção, que deveriam ser lugares de proteção, acabam se transformando em lugares de violação. Então nós vamos retomar isso, né? Que os velhos, nós vamos ter os velhos à nossa volta também. Uma família é composta de tudo, uma família é composta de pessoas adultas, de homens, de mulheres, de crianças, de velhos, de heterossexuais, de homossexuais. Então uma família é um conjunto de pessoas que têm relações civis ou relações de consanguinidade ou de afetividade. Né? Claro. Então, isso a gente precisa retomar, essa cultura a gente precisa desfazer. Doutor Mauro, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para suas considerações finais e até para colocar aqui a sua expectativa diante desse projeto. O ano de 2017 agora é o ano de implementação desse projeto, né? Então nós queremos discutir com os nossos colegas das mais diversas promotorias, não só da capital, mas de todo o interior do estado. Nós queremos discutir com a sociedade e nós queremos sim fazer com que esse debate paute o dia a dia das pessoas e que com isso nós tenhamos, num futuro não tão distante, uma melhor condição para todos nós. Né? Porque é exatamente isso, uma sociedade livre, justa e fraterna, como se propõe
a sociedade brasileira, a partir da Constituição de 1988, não dá essa demonstração pública, nem nacional, nem internacional, se não respeitar as pessoas, se não respeitar as diferenças, se não garantir, portanto, a igualdade. Então é por isso que eu não tenho dúvida de que os nossos colegas vão aderir a essa proposta do CNMP e nós começaremos a trabalhar muito forte nisso nesse ano de 2017. Ok, promotor de justiça Mauro Souza, que coordena o Centro de Apoio de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!